Orando com os Salmos. E você é o nosso convidado a orar juntamente comigo o Salmo 19, um dos salmos mais poéticos e lindos do saltério dos 150 salmos que temos na Sagrada Escritura. E hoje, de uma forma muito especial, Deus quer se revelar a nós. Só não o vê quem não quer. Qualquer cristão sabe que Deus quer ser conhecido e reconhecido como Criador e sustentador do universo. E sabe por quê? Porque isso é fundamental para gerar um relacionamento íntimo entre Deus e a sua criatura e, consequentemente, gerar a tão esperada salvação. E Deus faz de tudo para que isso aconteça, de tudo mesmo. Ele quer ser conhecido e, para isso, ele tem uma espécie de um cartão de visita que ele apresenta para todas as pessoas, todas sem exceção. Só não o vê quem não quer. É como dizem popularmente: o pior cego é aquele que insiste em não querer ver, mesmo tendo a verdade escancarada diante de si, diante de seus olhos. Davi, ele mostra essa realidade da única maneira que lhe pareceu possível, ou seja, poeticamente, de uma forma linda. O Salmo 19 nos apresenta duas das maiores formas de Deus se revelar a nós. Uma delas é não verbal, sem uso de palavras. E essa deveria bastar para que a gente reconhecesse Deus em tudo. Ele se revela à humanidade por meio da criação, da obra criada. O cosmo, o mundo, nos apresenta Deus. Então, cada cor de pele, cada cor de olhos, cada estatura física diferente, cada tipo de cabelo ou estrutura corporal, as plantas, os animais, cada som que nós ouvimos, sejam eles das músicas compostas artisticamente ou, por exemplo, o som das águas em suas mais variadas formas. Cada sensação de frio ou de calor, de claro ou de escuro, os tipos mais variados de odores, cheiros ou as variações do vento e as estações do ano. Tudo revela Deus. Cada gestação, cada novo nascimento, humano ou animal, cada despedida fúnebre desta vida nos revela Deus, seja pela alegria estampada nos sorrisos ou pelas tristezas que são regadas a muitas lágrimas. Se você olhar para o céu, cada astro celeste, cada idioma falado, cada criação tecnológica e inteligente da humanidade revela Deus. Da menor célula ou molécula, a maior montanha ou a infinidade do oceano, as estrelas do Existe alguma céu, coisa melhor que tudo viajar? serve como cartão de visitas do Eterno, como se Deus dissesse: muito prazer, eu sou Deus, o seu Deus. O Salmo apresenta também a forma verbal em que Deus se revela a nós e deseja ser reconhecido. Falo da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ela é perfeita, pois ela foi dada diretamente por Deus e nosso Deus é perfeito. Ela não contém erro algum e trata simplesmente de todos os anseios da alma humana e apresenta solução para cada um desses anseios. A Bíblia é Deus falando direta e pessoalmente com cada ser humano nessa terra. Caso a criação e toda a sua esplendorosa manifestação ainda não seja suficiente para revelar Deus às pessoas,
a sua palavra, a Bíblia, o será. No entanto, ambas exigem fé. Ambas precisam desse elemento de fé no coração, pois somente com os olhos espirituais abertos conseguiremos enxergar Deus. Deus, ele quer se revelar a você. Só não o vê quem não quer. Um famoso ministério cristão no Brasil, Vineard, escreve uma música bem interessante que diz que Deus é Senhor da criação. Em algumas palavras, eles dizem: Rei da criação, da terra, céu e mar, fez do céu o seu palácio e toda a glória iremos dar. Deus acima do que podemos ver, tu és santo, santo. O universo exalta o teu poder, tu és santo, santo, Senhor da terra e do céu. E mesmo sendo assim, ele faz de tudo para ser reconhecido pelas suas criaturas, porque Deus nos ama demais. Toda manifestação da natureza tem esse propósito: revelar, exaltar e louvar ao Criador. Quando cada ser vivo age exatamente de acordo com o propósito para o qual ele foi criado, Deus é exaltado. Deus é exaltado nas cores das penas das aves ou das pétalas das flores, das cores e formatos das folhas, nos sons por eles produzidos. Já parou para pensar que cada latido, miado, mugido, piado, rosnado, canto ou vozes, bem como aquele silêncio pacificador, tudo isso glorifica a Deus. E, portanto, devemos enxergar Deus por trás de todas as coisas criadas e também encontrá-lo por detrás da palavra por ele revelada. Revelar a Deus é a real intenção de Davi, autor do Salmo 19. O mesmo Deus poderoso que cria todas as coisas pelo seu infinito poder é o mesmo que quer se relacionar comigo e com você de forma íntima, carinhosa e totalmente paternal. E Deus se relaciona até com os seres irracionais. Jesus disse que nenhum pardal, nenhum, cai no chão sem o consentimento do nosso Pai, como diz Mateus capítulo 10, versículo 29. Até das plantas Deus cuida. Lucas 12, 28 vai dizer que Jesus, olhando para as pessoas, disse: assim Deus veste a erva que hoje está no campo. Quando você vê uma planta linda, maravilhosa, é Deus quem a veste. Se ele cuida dos pássaros, dos pardais e da erva do campo, imagina o que ele não faz por você, que vale muito mais do que erva, do que pardal. Nós não enxergamos muitas vezes Deus, porque conforme o próprio Jesus também explicou, nós somos homens de pouca fé. E por conta disso, vem as crises de ansiedade, o medo do amanhã e não raras vezes o desespero. Queridos, não enxergar Deus por detrás das coisas criadas, por mais óbvio que isso possa parecer, e não encontrar Deus ou desejar buscá-lo nas páginas da Sagrada Escritura, é sinal que nós estamos adoecidos pela cegueira espiritual. Mas graças a Deus, existe cura para esse mal. E os salmos são remédios para a nossa alma e deles nós necessitamos. Convido você, medique-se cada dia nos salmos, procure Deus por detrás de toda a obra da criação e Deus vai se revelar a você, porque é isso que Deus quer. Isaac Watts, bem conhecido cristão e compositor de hinos, sabiamente ele diagnosticou essa nossa enfermidade e também prontamente nos apontou a cura. Ele escreveu, se tornou o hino do cantor cristão, o hino 396, denominado Cegueira à Vista. Isaac Watts reconheceu:
Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. E ele diz no estribilho: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas aí vem o colírio celestial. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. A cruz é o colírio santo para curar nossos olhos incrédulos e adoecidos, para mostrar Deus revelado, seja na criação, seja na sua palavra. Davi divide esse salmo de duas maneiras. O que as pessoas desconhecem é que não é o homem que descobriu a Deus, foi Deus quem se revelou aos homens. Sabe como? Primeiro, revelando-se de maneira geral pela criação. Versículo 1: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, a terra, anuncia a obra das suas mãos, como se céu e terra dessem a impressão de uma continuidade da revelação de Deus a toda criatura que neles viver e neles contemplar. É impossível não ver Deus no mundo, basta olhar, só não vê quem não quer. Mãos aqui ele usa para dar uma melhor compreensão do seu ser. E no versículo 2, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala, nem palavras, nem se lhes ouve a voz. Poeticamente, existe uma comunicação constante entre os elementos criados por Deus, sem que haja uma palavra, sem que haja necessidade de palavras literais. É possível dizer muito sem pronunciar uma só palavra. Esse é o método de Deus na criação. Dia e noite se comunicam metaforicamente e poeticamente diante de Deus. Verso 4: por toda a terra estende-se a sua linha e as suas palavras até os confins do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol que é noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade dele, e nada se esconde ao seu calor. Mesmo Deus se revelando por meio do universo de uma forma clara, o mundo infiel prefere criar teorias humanas e insanas para tentar justificar que a Terra é plana ou redonda, se existe ou não vidas em outros planetas, mas não consegue aceitar o mais óbvio, que é a mão criadora de Deus por detrás de tudo que existe diante dos nossos olhos. A Bíblia fornece criação e explicação para toda a obra da criação, mas o coração endurecido da humanidade prefere criar suas próprias teorias, tentando tomar o lugar de Deus. A revelação geral pode até não levar um pecador à conversão em regra, mas isso é possível. E se você quer se aprofundar, Dom Richardson, maravilhoso autor, escreveu uma obra, O Fator Melquisedeque, que conta como Deus se manifesta pela criação, convertendo verdadeiras populações que nunca tiveram contato com a Bíblia. Mas a obra da criação, ela serve também para tornar a humanidade indesculpável diante de Deus, como Paulo ensinou aos Romanos no capítulo 1, a partir do versículo 18. Não reconhecer Deus torna o ser humano indesculpável. Deus deve ser adorado.
e não o sol, esse elemento que Davi escolhe na criação, já que era o mais adorado por babilônios, por egípcios e até hoje por religiões pagãs. Não, não é a criação que tem que ser adorada, mas o Criador da criação, porque ele é Criador e governante sobre toda a criação. Bonhoeffer, o mártir cristão, ele disse: a criação retrata o poder e a fidelidade que Deus nos demonstrou na revelação de Jesus Cristo. Nós adoramos ao Criador, que se revelou a nós como Redentor. A segunda forma de revelação, a revelação especial na palavra, confirma isso. Essa sim tem todo o poder para salvar o pecador, desde que este se entregue e peça perdão dos seus pecados. O verso 7, a lei do Senhor, ele está falando da Torá, do que tinha de conhecimento de Bíblia naquele período. A lei do Senhor, a Bíblia, é perfeita e refrigera a alma. O testemunho, a Bíblia do Senhor, é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Davi usou, nesses 3 versículos, 6 sinônimos para a palavra de Deus. 6 palavras que dizem exatamente o que a palavra de Deus significa e revela exatamente. Em todas as 6 palavras, demonstra o amor divino para com as suas criaturas. Por tudo isso, a Bíblia é maravilhosa. Ela é lei, ela é mandamento, ela é juízo, ela é maravilhosa e deve gerar no teu coração e no meu um desejo por lê-la, por amá-la. Olha o versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e que goteja dos favos. A Bíblia tem que ser desejada, ela tem que ser algo colocada no nosso peito, no nosso coração, amada, a ponto de não vermos a hora de podermos estar com ela e olhando e ouvindo Deus falar conosco. Só podemos dizer que amamos a Deus quando desejamos a sua palavra em nossos dias e sem ela não conseguimos viver. Só podemos dizer que amamos a Deus quando começamos o nosso dia colocando a palavra de Deus em primeiro lugar. E quando terminamos o nosso dia com ela no nosso coração, nos confortando, nos consolando. Quando desejamos ardentemente a chegada dos cultos para a gente estar junto com o povo de Deus, adorando a sua palavra, porque quem ama a Deus simplesmente ama tudo que contém a sua palavra. Davi mostrou que a Bíblia tem uma função fundamental na nossa vida, que é nos apontar os erros, os pecados e os nossos adoecimentos, mas também as recompensas que se tem de uma vida que louva e que serve a Deus. Já sabemos que Deus sempre recompensa os seus. Para Davi, a Bíblia é um verdadeiro microscópio celestial. Olha o que ele fala. Ele diz que não existe vida cristã longe da palavra de Deus. Verso 11. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Ele pergunta e implora: purifica-me tudo os que me são ocultos. Nós somos tão pecadores que tem coisa que a gente faz e acha que nem pecado é. Mas Deus tem misericórdia de nós. Versículo 13. Também de pecados de presunção, de orgulho, guarda o teu servo, eu, você, para que não se assenhoreiem de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. A Bíblia revela Deus. E Deus coloca a nossa alma no microscópio celestial e nos mostra quem nós somos. Então, Davi termina a oração no Salmo 19.
usando um termo bem apropriado que antigamente era usado durante os sacrifícios que eram apresentados a Deus. Quando o ofertante pedia humildemente para Deus aceitar o sacrifício antes de fazê-lo. É o que está no versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Deus quer se revelar a todos nós, seja pela beleza da sua criação, seja pela magnitude da sua palavra revelada. Faça da busca por Deus um objetivo de vida e humildemente peça a Ele para aceitar bondosamente as palavras da sua boca, para aceitar humildemente as suas orações e para Deus aceitar as reflexões do seu coração. Deus, Ele quer se revelar a nós, só não o vê quem não quer. Convido você a orar. Feche teus olhos. Obrigado, Deus, por tua palavra. Obrigado por se revelar a nós, por mostrar quem somos e nos fazer desejar andar perto da sua santidade e perfeição. Obrigado, Deus, pelo mundo criado, pela beleza da tua criação e por o Senhor se revelar por meio de tudo isso. Te louvamos, ó Deus, por tamanho privilégio que temos de estar diante dessas duas revelações do Senhor e de poder te desejar como sempre em nossa vida, como nosso guia, como nosso sustentador. Abençoa-nos, ó Deus, como teu povo, hoje, amanhã e sempre. Por isso te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.